Mall 11, um fundo imobiliário aí do setor de shopping center, vale a pena? O FII se valorizou mais de 28% nos últimos 12 meses. No vídeo de hoje eu vou te fazer uma análise completa aí do Mall 11, abrir aqui o relatório gerencial, o último disponível, e te ajudar aí na sua decisão de investimento nesse FII. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do Mall 11 ou se você está estudando colocar esse FII na sua carteira neste ano em 2024. Escreva aqui embaixo que eu quero saber. E eu já começo o vídeo aqui, como sempre, com os indicadores aqui do Mall 11. Muito bem, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 118,20, ele é um FII base 100, ou seja, sua cotação está sempre ali na casa dos R$ 100. Seu dividend yield 8,28% nos últimos 12 meses. Fundos imobiliários de tijolos, eles têm um dividend yield um pouquinho menor do que FIIs de papel, porque eles investem em prédios físicos, e prédios físicos são mais seguros de se investir do que FIIs de papel, por exemplo, que investem em dívidas, em CRIs, A maioria investe em CRIs. Então, por isso o risco é menor e o dividend yield também é um pouco menor. P sobre VP está em 0,98. O que isso significa? Que ele está 2% abaixo aí do seu preço justo. Então ele está com desconto, está barato aí para você investir. Liquidez média diária de 1.900.000 por dia, Você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 28,72%, uma excelente valorização aí do Mall 11. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII ele teve uma queda brusca aqui em 2020, exatamente lá quando a bolsa ela despencou. Os shopping centers eles foram bastante prejudicados, FIIs desse segmento sofreram bastante, por causa da crise sanitária, teve o fechamento dos shoppings, e toda a crise financeira também. Mas agora os shoppings já estão reabertos e o brasileiro gosta de shopping, gosta de cinema. Então, esse segmento aí acabou se recuperando aí com força total, e a sua cotação a gente vê aqui que decolou aqui ao longo do tempo. E teve uma decolada bastante expressiva a partir aqui de março de 2023, Uma decolada aí bem grande. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.591,06 reinvestindo os dividendos. Ele é o fundo de tijolo do segmento aí de shopping center, ele tem uma taxa de administração de 0,50% ao ano, sua vacância bem tranquila aí de 5%. O que é vacância? Vacância se refere aos espaços vazios dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for esses espaços vazios, pior para você, investidor, Porque o fundo imobiliário ele depende aí da renda dos aluguéis. Se não tem ninguém alugando, não tem renda entrando. Então 5% de vacância está bem tranquilo. Um número aí de cotistas de 134 mil, o seu valor justo seria R$ 120,75. E o seu último rendimento foi de 92 centavos por cota. E o seu valor patrimonial, 1 bilhão e 100 milhões aí de reais. Seu dividend yield atual, 8,28%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,01%. E aqui, analisando a rentabilidade deste FII aqui ao longo do tempo, a gente vê que lá em 2020, em maio de 2020, por exemplo, ele teve uma rentabilidade aí de 0,13%, sendo que agora ele está com uma rentabilidade aí de 0,78%, a última rentabilidade aqui referente a janeiro de 2024. Então a gente vê que lá no fechamento dos shoppings, durante a crise financeira, este fundo imobiliário ele apanhou aí bastante. E agora, especialmente aqui falando sobre a queda da Selic, fundos imobiliários de tijolos eles tendem a se valorizar com essas quedas. Isso acaba fazendo com que a população gaste mais, o consumo seja maior, a circulação do dinheiro passa a ser maior e isso facilita aí a vida desses fundos imobiliários.
E é claro que essa rentabilidade toda também se refletiu aqui no pagamento de dividendos. Ele não deixou de pagar dividendos aí para os seus cotistas, mas a gente consegue ver aqui que lá em 2020, né, em maio de 2020, por exemplo, ele chegou aqui a pagar 11 centavos aí de dividendos. Agora, em janeiro de 2024, ele pagou aí 92 centavos aí de dividendos. Analisando aqui a rentabilidade do MOL 11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX ao longo do tempo. Colocando aqui 5 anos de comparação, a gente vê que ele superou o IFIX lá em meados de 2022. E ele tem uma lista de imóveis aí bem diversificada, sendo que ele tem 3 imóveis em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e no Pernambuco, Alagoas e Bahia, um ativo em cada estado. E lembrando que esse FII ele fez uma subscrição aí no começo desse ano. Essa subscrição teve encerramento aqui em 26 de janeiro de 2024. E ele arrecadou aí com essa subscrição um montante aí de quase 460 milhões de reais. O que é uma subscrição? Nada mais é do que a emissão de novas cotas para o fundo imobiliário ele fazer investimentos aonde ele quiser. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir aí por lei 95% de tudo que ele arrecada com seus cotistas. Isso num período aí de 6 meses. A maioria dos FIIs divide aí esse valor por mês e paga aí para você na forma de dividendos. Ou seja, durante esse período ele só fica com 5%. Então uma subscrição é uma forma aí do fundo imobiliário arrecadar fundos, arrecadar grana para ele investir aí onde ele quiser. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu trago conteúdo com muito carinho e de muito valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira através dos investimentos, então não perde tempo. E abrindo aqui o último relatório gerencial do MOL 11, referente ao mês de dezembro de 2023, a gente já vê aqui logo de cara o objetivo aqui desse fundo imobiliário, que é a obtenção de renda a partir da exploração imobiliária de participações em shopping centers no Brasil e ganho de capital através da compra e venda dos ativos na carteira do fundo, ou seja, um fundo imobiliário que investe aí majoritariamente no setor de varejo, no setor de shopping. E esse fundo imobiliário ele teve seu início em 2017, um fundo imobiliário que não é tão novo assim, mas também não é tão antigo assim. E o fundo imobiliário ele terminou aí o mês de dezembro aí de 2023 com uma área bruta aí locável de 103 mil metros quadrados, o número de shoppings aí é 9, uma ocupação aí de 95%, como eu falei para você, e ele teve um retorno aí mensal de 2,45%. E o resultado aí do mês por cota foi de R$ 1,21. Aqui o gestor ele faz alguns comentários, como a queda aí da inflação, a queda também da taxa Selic. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você baixar aí depois e ler com calma, tá bom? Ele também destaca aí que no mês de dezembro o shopping ele acumulou um montante aí de 12,5 milhões de reais. Isso foi impactado aí por 2 efeitos não recorrentes aí no fundo. E ele também terminou o ano com vendas aí de 130 milhões de reais, um crescimento aí que foi proporcional a 15,4% comparado ao mesmo período de 2022. Porém, o seu NOI caixa ele acabou diminuindo aí no mês de dezembro. E a vacância, terminou aí com 95% aí de ocupação, uma vacância aí de 5%. Aqui ele destaca também a quinta emissão aí de novas cotas, a quinta subscrição aí do MOL 11. E ele também destaca aqui a venda de 20% aí do Madureira Shopping e a aquisição de 35% do Boulevard Shopping Bauru. E ele também destaca aqui uma venda parcial de uma área aí do estacionamento do Boulevard Shopping Feira para incorporação de torre residencial. Então a gente consegue ver aqui o resultado aqui no mês de dezembro, que foi de 11 milhões, um pouco mais aí de 11 milhões.
ele acabou gerando resultado aí por cota de R$ 1,21 e ele distribuiu 80 centavos por cota. Aqui a gente consegue ver a liquidez aqui desse fundo imobiliário, uma excelente liquidez aqui ao longo do tempo. E aqui a gente consegue ver a rentabilidade aí desse fundo imobiliário, né, que terminou aí com uma rentabilidade total bruta de 2,45%, o ganho de capital foi de 1,77%, distribuição de rendimentos, né, foi de 0,67% e o IFIX 4,20%. E aqui a gente consegue ver, né, o comparativo aqui da performance do MOL 11 em relação ao IFIX, ao CDI e ao CDI líquido. E a gente vê que o MOL 11 ele supera aqui a rentabilidade ali dos outros 3 índices. E aqui a gente consegue ver nesse gráfico a inadimplência líquida com relação ao aluguel faturado, né? A gente consegue ver aqui que ela vem diminuindo aqui ao longo do tempo, né? E aqui no final do relatório gerencial, a gente consegue ver aqui todos os shoppings, aqui o portfólio de shoppings que esse fundo imobiliário ele investe. E então, será que vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário aí de shopping center? Bom, na minha opinião, fazendo aí uma análise tanto do relatório gerencial quanto dos indicadores aí desse fundo imobiliário e com a projeção aí de queda da Selic, na minha opinião, vale a pena sim investir no MOL 11. E você concorda comigo? Acha que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie se você ainda não é inscrito. Ative as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o HGBS 11, outro fundo imobiliário aí de shopping. Será que vale a pena ou não investir também nesse FII? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.